convido você a orar comigo, pedindo, se você puder, um gesto simbólico, mas tão importante. Coloque a mão no coração e fale: Jesus, em teu nome, eu proíbo agora qualquer interferência do demônio em minha vida, minha família, tudo que tenho e sou, por eu estar agora completamente à disposição de Jesus, está eliminado, está expulso agora, cortado todo tipo de maldade de Satanás, proíbo em nome de Jesus, que Satanás tire vingança de mim, ou de minha família, por eu estar exercendo agora o ministério de cura e libertação, mesmo ouvindo e recebendo essa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Esta frase, quem é de Deus, o demônio não toca, é de São João, é a promessa de Deus, que eu tomo na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículo 18. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca. Isso é, Deus não deixa ele ficar no pecado mortal, quem é de Deus. Mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Na mesma tradução, que é tirada do grego, fala-se Deus o guarda, por isso o maligno não o toca. Mas quando olhamos a história do povo de Deus, Jeremias tão maltratado, Jó, os apóstolos, quantos de nós podemos ver na nossa história que cristãos muito santos como Santo Pio de Pietrelcina, que apanhava do diabo, como assim que o demônio não o toca? Não toca na sua alma, na sua salvação, que está garantida por Cristo Jesus. O inimigo pode até nos tirar tudo, até a saúde, mas não nos tira a esperança, a certeza de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, quem é de Deus não precisa ter medo, porque no final a vitória vem para aquele que confia no guarda de nossas almas, que é o nosso Deus. Mas como é que Jesus, que Deus nos guarda do mal? De 5 maneiras. A primeira, porque Jesus venceu o inimigo. Segundo, nos deu Maria como mãe protetora e defensora. Terceiro, nos deu o arcanjo São Miguel, aquele que expulsou o demônio do paraíso. Quarto, Deus nos dá 6 armas do Espírito, lá de Efésios 6:12 e seguintes. E quinto, nos dá como garantia da vitória a confissão e a Eucaristia. Vou repetir. Por que nós temos a vitória nesse combate já garantido? Como que Deus nos defende do mal para Ele não nos tocar? De 5 maneiras. Porque Jesus já venceu o inimigo já está derrotado. Ele continua ainda solto, mas já está vencido e a sua hora final está chegando. Segundo, nos deu Maria como mãe e defensora. Terceiro, nos deu o arcanjo Miguel, aquele que expulsou o demônio do paraíso. Quem como Deus? Ninguém. Quarto, temos as 6 armas do Espírito, que vamos explicar quais são elas lá em Efésios 6:12 e seguintes. E por último, a garantia da vitória. A garantia que nós iremos para a casa do Pai e o inimigo não vai nos vencer e nem nossa família. Os sacramentos da confissão e especialmente da Eucaristia. Jesus venceu o inimigo. Na mesma carta de São João, no capítulo 3, versículo 15,
São João fala assim: qual é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo? Para isso, 1 João 3, versículo 8. Aquele que é do demônio peca, porque o demônio peca desde o princípio. Segunda parte do versículo 8. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Por que Jesus veio ao mundo? Para cancelar todo o mal que Satanás fez com que a humanidade sofresse através de nossos primeiros pais, representados em Adão e Eva. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Muito, porque nós perdemos a herança do paraíso. Nascemos pobres e fracos, porque nossos primeiros pais foram seduzidos pela serpente que representa Satanás. E para isso Jesus veio, para cancelar aquele mal que o demônio jogou sobre a humanidade e resgatar para nós a vida eterna, porque o fruto daquela desobediência foi a morte. E o que o Filho de Deus fez? Passou pela morte, venceu a morte, venceu o ódio. Satanás fez de tudo para tentar fazer com que Deus desistisse de mim e de você. Mas o amor de Jesus na cruz suportou toda humilhação e dor. O demônio não foi capaz de vencer o amor. Eu me lembro que há muitos anos eu fui pregar numa cidade do interior de São Paulo, e uma senhora que estava oprimida pelo diabo, e não havia oração que pudesse libertá-la. E naquele momento Jesus pediu que eu a abraçasse e pedisse perdão no lugar do pai dela. Não entendi por quê, mas eu fui obedecer. Eu disse: pera, eu vou te abraçar em nome de Jesus, no lugar do teu pai, porque eu sou um pai bom e um pai que procura ser reto, um pai amoroso. Quando eu abracei aquela senhora, ela não suportou e começou a chorar e a rolar no chão de choro, e dizendo: odeio meu pai que me estuprou. Que dor. Aí eu me ajoelhei, sentei no chão ali, porque ela rolou para fora da capela, estava lá no meio da grama, pôs a cabeça dela na minha perna e me fiz de pai dela. A Neuzinha estava comigo, e naquele momento ela foi libertada por um abraço de amor de um pai. Eu pedi perdão no lugar do pai dela, que foi tão ruim, que manchou sua história de vida e deixou aquela brecha do ódio para que Satanás entrasse ali. Mas Jesus, que é o amor do Pai, a definição de Deus é amor, o demônio é ódio. Por isso o amor de Deus foi tão grande que venceu na cruz. De tal forma Deus amou o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então o inimigo foi vencido pelo amor. O amor vence o ódio, como fala em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é mais forte até do que a morte. Qual que é a nossa garantia da proteção divina? Jesus venceu na cruz. Por isso que o demônio não pode tirar a salvação que Jesus já conquistou para você gratuitamente na cruz. Segundo motivo pelo qual o demônio não nos pode vencer, se nós nos abrigamos sob o manto virginal de Maria de Nazaré. Deus planejou uma mulher perfeita. Por quê? Como fala lá no livro de Jó, no capítulo 10, versículo de 1 a 4, Deus não pode tirar o santo do impuro. Se Deus é santo, tinha que vir de um ventre santo, igualmente santo. Então, a concebida sem pecado,
No seu plano de amor, Deus quis que Nossa Senhora nascesse com todos os dons de pureza e santidade, de modo que o demônio não pôde tocar, para que aquela capela santa fosse o primeiro ostensório vivo da Eucaristia para receber o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós pegamos o capítulo 12 do livro do Apocalipse, temos 3 grandes temas no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Primeiro, a ascensão e coroação de Nossa Senhora no céu, como rainha a que esmaga a cabeça da serpente. Um acontecimento que se deu depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas aqui há um segundo tema que aconteceu, uma época muito longínqua, uma época que não sabemos precisar o tempo em que os anjos também foram provados. Por quê? O amor nos faz livres. O amor exige escolha. Se Deus fizesse os anjos sem liberdade, não seria amor. Para ser amado, você é livre para amar ou não amar. E alguns anjos, chefiados pelo mais poderoso e belo anjo de Deus, Satanás, se rebelou. Não quis servir a Deus, e como ele era muito belo, ele convidou muitos anjos para o seguir, e dizendo: eu sou belo, eu sou bom, sigam-me. E aquela voz sedutora, aqueles argumentos mentais poderosíssimos, de um anjo poderoso, que é um anjo imortal, uma criatura espiritual, pura espiritual, inteligentíssima, foi seduzindo tantos anjos no céu. Porém, um arcanjo, com a espada de amor a traspassar-lhe o coração, o seu íntimo, a espada de São Miguel representa o amor. Ele grita um argumento lá no céu, que o demônio é vencido em todos os seus argumentos malignos. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Naquele momento, como fala em Apocalipse 12:7, houve uma batalha no céu. Não pensa que é batalha de armadura, não pensa que é de arma, de flechas. Não, é uma batalha espiritual, mental, de argumentos poderosíssimos, teológicos, para justificar a revolta de Satanás. Mas o argumento de São Miguel, o amor de São Miguel, expulsou o demônio do paraíso, e eles não tiveram mais como ficar, e foi expulso Satanás do paraíso, pelo arcanjo São Miguel. E por isso a igreja está sob a proteção de São Miguel e dos anjos. E você tem também o anjo da guarda. Os anjos, trata-se no catecismo da igreja católica de dogma de fé, como fala no catecismo da igreja católica, parágrafo 328. Existem aqui na palavra de Deus cerca de 260 intervenções dos anjos na história do povo de Deus. Os anjos estão marcados na história, desde a anunciação, desde Jesus ali no Horto das Oliveiras, sofrendo e sendo consolado por um anjo, desde aqueles anjos que anunciaram às mulheres: não está aqui, mas ressuscitou. 260 intervenções dos anjos. E você, ao nascer, Deus mandou um ser espiritual para guardar você, o seu anjo da guarda. Então nós temos os santos anjos chefiados por São Miguel, que são nossos defensores. Olha, já temos 2 grandes vantagens contra o inimigo. Primeiro, ele já foi vencido por Jesus na cruz. Segundo, nós temos Maria, aquela que pisou a cabeça da serpente. Agora, terceiro, São Miguel e seus anjos, principalmente o nosso anjo da guarda. Nós temos a garantia contra Satanás, que ele não pode tirar nossa salvação. E se nós estivermos ligados a Jesus, a Maria
e sob a proteção do arcanjo São Miguel e seus santos anjos, o inimigo não pode nada contra nós. Agora, Deus não nos dá apenas armas para nós nos defendermos desse inimigo. Deus nos dá armas de defesa e para nós irmos em direção a Ele para vencê-lo, e para que através dessas armas nós possamos vencer todos os ardis do inimigo que tem levado nossos filhos, nossas filhas à droga, ao vício, ao pecado, que tem levado o mundo ao desespero, ao suicídio, à miséria, à fome, ao egoísmo. Nós temos 6 armas do Espírito que eu convido você, irmão e irmã, a abrir a sua Bíblia numa passagem muito conhecida de Efésios capítulo 6, que fala da luta espiritual. Muitas pessoas sabem até de cor essa passagem, mas se esquecem que essas palavras, mais do que orações, elas devem ser atitudes. Não adianta você orar a oração da armadura do cristão, se você não estiver com a sua vida na verdade, na justiça, agindo pela fé, com certeza da salvação e sabendo no coração a palavra de Deus. Vamos lá, versículo 10. Finalmente, irmãos, Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Presta atenção, nós temos um ser superior a nós em inteligência, em ardis, e aqui está uma receita de Deus para resistirmos às ciladas, às armadilhas. Porque São Paulo vai falar algo muito sério, pois não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Não é brincadeira. Quantas pessoas falam assim, essa é besteira, falar de luta espiritual? O demônio não existe? Sabiamente o Papa Paulo VI, São Paulo VI, numa locução na Praça de São Pedro, no dia 15 de novembro de 1972, ele começa essa alocução dizendo: atualmente quais são as maiores necessidades da igreja? Não pense que estou falando de uma resposta simples, supersticiosa e real. Uma das maiores necessidades da igreja é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. E aqui, no Catecismo da Igreja Católica 2851, faz referência ao texto de Paulo VI, dizendo: neste pedido, o mal não é apenas uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação trazida por Cristo Jesus. Mas o consolo que nós temos em seguida, porque o último pedido do Pai Nosso é: Pai, livra-nos do mal. E fala assim: ao pedir que nos livre do mal, pedimos igualmente que sejamos libertados de todos os males. Mas aqui a palavra de Deus diz assim: contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa por ser fato de ser um ser espiritual, mas não pode impedir a realização do plano de Deus, porque Deus é criador. Deus, Ele é criatura. E mais, Santo Ambrósio, ele fala assim: o Senhor, que vos arrancou dos vossos pecados e vos perdoou de vossas faltas, tem poder para vos proteger e vos guardar dos ardis do diabo, que combate contra vós, a fim de que o inimigo que costuma arquitetar a cilada não vos surpreenda. Quem se entrega a Deus não teme o diabo, porque se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Olha aqui, e por isso que São João falou aquela palavra da primeira carta 5:8. São João 5:8. Quem se entrega a Deus não teme o demônio, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui nós temos uma luta de ciladas. E aqui São Paulo vai dar um exemplo de um soldado romano com a armadura. Só que uma armadura espiritual, maravilhosa. Porque a nossa luta é espiritual. Eu me lembro de uma senhora que ela rezava há quase 30 anos pelo marido, alcoólatra. Não deixava o alcoolismo. Por mais que ela tentasse, tinha feito de tudo, feito todas as orações, já estava perto de desistir e separar do marido. Quando o dia ela leu novamente esse trecho, estou lutando errado. Ela disse que naquele dia faria um jejum, uma penitência, e quando chegasse do trabalho, ela ia orar com o marido dela para expulsar o demônio dele. Naquele dia ele chegou mais bêbado ainda, e já jogou-se na cama sem tomar banho nem nada, bêbado, completamente desacordado. Ela sabia que daquele dia só acordaria só no outro dia. Ela se ajoelhou na beirada da cama e falou: Jesus, eu sei que a minha luta não é contra o meu marido é um homem bom, fora da bebida ele é maravilhoso, ele é um homem respeitador, mas quando ele bebe ele se transforma. Então Jesus, em teu nome, eu expulso agora esse demônio do alcoolismo do marido. Ele desacordado, o demônio falou através dele: ele é meu, eu matei o pai dele na bebida e vou matar ele também. E ela mostrou a aliança: não, eu sou uma só carne com meu marido. Se eu sou de Jesus, meu marido também é. Ela sabia que o pai dele tinha morrido de alcoolismo. Ele dormiu, parecia que não tinha acontecido nada. Nunca mais aquele homem bebeu. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Então comece agora a pensar que muitas coisas na sua vida que o inimigo tem atrapalhado, na sua casa, miséria, dívidas, coisas que acontecem inexplicavelmente, perseguição, inveja, quantas coisas que têm acontecido são obras malignas, e você precisa buscar a defesa. Como? Se unindo a Jesus que venceu Satanás, colocando o seu coração junto de Maria como filho amado, lembra o rosário. Terceiro, se colocando sob a proteção do arcanjo São Miguel e dos santos anjos. Quarto, aqui as obras que nós encontramos, que são as obras de Deus, que as armas do Espírito que nós temos aqui. Tomemos então essas armas do Espírito. Tomemos essas armas do Espírito. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura, cingido com a verdade. Então qual que é a primeira parte da armadura? Um cinturão, porque a armadura tem a parte de cima e a parte de baixo. No meio dela tem uma fenda, então é preciso colocar um cinturão, para que não seja atingido nos rins. Uma flechada no rim, acabou o combate para você. E os rins são cingidos com a verdade. Os rins são cinturão. Para o hebreu, o rim é a sede do sentimento. Eles pensavam que o sentimento ficava aqui no rim. Não, é o coração, é o centro da sua vontade. Como que você deve viver? A verdade, sentir a verdade, falar a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. O demônio é o pai da mentira, como falava Jesus no capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 44. Por isso, procure viver sempre na verdade. Fale a verdade, mesmo que doa. Viva no seu trabalho a verdade e não a mentira. Jesus está tocando no seu coração. Você que tem roubado a sua empresa, você que tem sido desonesto,
Jesus quer que você viva uma vida verdadeira. Você tem vivido uma vida dupla. Não estou condenando você, pelo amor de Deus. Sou apenas um servo. Mas Jesus está falando a você, você está levando uma vida dupla, de mentira. Pede agora a Jesus, eu quero viver na verdade. Eu quero viver um relacionamento correto. Tira-me desse relacionamento que é mentira, que não vai preencher minha vida. O cinturão é a verdade. Segunda arma para defesa. Então, porque o demônio é o pai da mentira. Se você vive na verdade, ele não vai atingir você. Porque o demônio é craque em trocar e mudar a verdade em mentira, mentira em verdade. Foi assim que ele fez com os nossos primeiros pais. Ele começa assim, parecendo aquelas mulheres fofoqueiras. Desculpa, tá? Tem homem fofoqueiro também. É verdade que Deus proibiu você de comer todas as árvores do jardim? Olha a malícia. Ele é o pai da mentira, ele fala só meias verdades. Então, viva na verdade. Segundo, couraça da justiça. Lá em Mateus 1,19, tem um homem que foi chamado de justo. Oh, meu bom José, pai adotivo de Jesus e meu pai, homem justo. Justo é como uma luva que se conforma na mão. Justo é aquele que se conforma à vontade de Deus completamente. Justo é o que cumpre os 10 mandamentos sem peso. Ama a Deus sobre todas as coisas, guarda o domingo, não profana o nome de Deus, honra pai e mãe, não mata, busca castidade, não mente, não rouba. Porque é um homem justo. Se você guarda os 10 mandamentos, o inimigo não pode atingir. Mas ele começa solapando ali. Não, o que tem você dar uma saidinha? O que tem você ter esse relacionamento sexual com a sua namorada? Ele começa a tirar a castidade. Ele começa a dar desejos impuros no coração. Ele começa a mexer na sua imaginação. Por isso, couraça da justiça, ser justo. Terceira arma. A primeira arma é a verdade, o cinturão da verdade. Segunda é a couraça. É uma couraça que é um peitoral da justiça. Terceiro, o seu calçado, porque você vai passar por terreno minado, por espinhos, por pedras, por armadilhas. O calçado de prontidão, que é o zelo. O que é zelo? Disciplina. Primeira coisa que o diabo faz para eliminar um bom cristão é desanimá-lo, fazer com que ele seja desmazelado, sem zelo, sem disciplina. Você não pode deixar a sua disciplina de missa diária, rosário diário, mesmo que seja difícil, ou um terço diário, oração diária. Chega o final da noite, pede perdão dos pecados todo dia, levanta de manhã, orando. Disciplina, não faltar à missa, é uma disciplina, um zelo. Sem zelo, você esfria. Então, o calçado é o zelo, já levantar de manhã sem preguiça. Jesus, eu preciso hoje me preparar para essa batalha espiritual do dia de hoje. Qual que é a terceira arma? O do calçado, o zelo, a prontidão. Quarto, o escudo da fé, para que nós possamos ficar protegidos contra os dardos inflamados do maligno. O que é a fé? Quantas pessoas que jogam palavras malditas, maldições? Você não presta, você é um imbecil, um zero à esquerda. Defenda com a fé. Não, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Você assume a posição de pessoa de fé. Vem o medo, agora eu não consigo pagar minhas contas, agora eu não consigo ir adiante, agora eu não consigo mais vencer, agora eu não consigo mais cuidar da minha família, agora as coisas estão apertadas. Deus é o Deus da providência. Não tenha medo, age na fé. Nesse tempo de sofrimento que passamos agora, todos nós passamos.
juntamente com minha doce querida Neuzinha, tivemos um momento de oração. E para nós que somos missionários, foi um tempo também de muita intimidade, para viver uma vida com muita simplicidade também. Mas um tempo de bênção, de lágrimas, mas de joelho no chão. Eu me lembro que Deus me mostrou uma luz vinda do céu, e eu conseguia pisar somente naquele facho. Quando eu dava aquele passo, vinha a luz para o passo seguinte. E Jesus disse ao meu coração: eu te dou uma luz para cada passo. De hoje em diante você tem que andar na fé, não no pessimismo, não no medo. Ao invés de você ficar com medo, enfrenta o medo agora com fé, de que eu tenho um Jesus que segura na minha mão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, como diz o Salmo 22, ou o Salmo 26. O Senhor é a luz, a quem temerei? É a minha luz, de quem terei medo? Responde na fé. Quinto, agora capacete, para proteger seus pensamentos. Qual que é o capacete? A salvação, a certeza da salvação, a certeza que seu lugar é o céu, não se condenar, mesmo que seja muito grande o seu pecado e sua falta, mesmo que seja grande a sua falta, lembre-se de uma coisa, meu irmão, minha irmã, o perdão de Jesus cancela seu passado. Tenha certeza da salvação. Eu fui salvo por Jesus na cruz, diga isso todo dia. Eu sou destinado ao céu, mesmo que eu perca os bens deste mundo, mesmo que eu seja perseguido, caluniado, eu tenho um lugar no coração de Deus, eu estou salvo, o meu lugar é o céu, o seu lugar não é o inferno, e essa certeza da salvação do seu céu tem que estar em você. Agora, essas são 5 armas de defesa: cinturão da verdade, couraça da justiça, o calçado com o zelo, com a prontidão, o escudo da fé, o capacete da salvação. Agora vem uma arma de ataque, para nós agora afugentarmos Satanás. Não é só ficar na defensiva. Essas eram armas defensivas, conforme fala São Paulo em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, as armas que lutamos são maravilhosas, poderosas em Deus para arrasar fortificações. Não são carnais as armas que lutamos, são poderosas em Deus para arrasar toda a fortificação do inimigo. Agora vem a arma para atacar, não é só ficar na defensiva. É a arma que Jesus usou na tentação, lá do capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. Jesus citou para Satanás 3 vezes: está escrito. É a espada da palavra. O que é a espada da palavra? Quando Satanás jogou sobre Jesus: atira-te daqui, pois foi dito, os anjos vão te socorrer. Jesus lembrou que estava escrito, para o demônio não distorcer a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Transforme essas pedras em pães, nem só de pão vive o homem, está escrito. Se me adorares, eu te darei todos os reinos do céu, está escrito. Adorarás somente o Senhor teu Deus, e só Ele servirás. Por isso que quando se encerra o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o último dia desse mês é dedicado a São Jerônimo, que foi o primeiro compilador e organizador da Bíblia. Ele dizia assim: desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Todo dia pegue a palavra, leia, na depressão, no sofrimento, e toda vez que o diabo vier contra você, você joga no rosto horrendo de Satanás: o Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o guarda da minha alma, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu passe pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei. Comece a decorar esses trechos da Bíblia, e toda vez que vier esses ataques, brade a palavra de Deus. Então, quais são as 6 armas do Espírito?
5 defensivas e uma para ataque. O cinturão da verdade, couraça da justiça, o calçado de prontidão, que é o zelo, a disciplina, o escudo da fé, o capacete da certeza da salvação e a espada do Espírito. Agora, por último, qual que é a nossa garantia da vitória? Qual que é? Confissão e Eucaristia. Eu comecei dizendo a vocês no início assim: o demônio não toca por quem é de Deus por 5 razões. Primeiro, porque Jesus venceu o inimigo. Segundo, porque temos uma mãe como defensora. Terceiro, porque temos os arcanjos São Miguel e chefiados por ele estão os anjos poderosos e o nosso anjo da guarda. Quarto, temos as 6 armas do Espírito. E quinto, a garantia da vitória: confissão e Eucaristia. Eu lembro que o padre Gabriel Amorsi falava assim, que uma boa confissão vale mais do que um exorcismo. Toda vez que você confessa um pecado, você faz com que aquela área, demônio não pode tocar mais nela. Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola, ele ensina, inclusive, eu fiz há pouco tempo uma confissão da minha vida. Ele ensina a você de vez em quando fazer a confissão de mamando, acaducando. Porque toda vez que você faz uma confissão, mesmo que você tenha sido perdoado, você confessa com um novo sentido de contrição e arrependimento. Você joga luz naquilo ali, você se humilha, e o diabo não pode entrar naquelas áreas que você caiu, que você foi fraco. A confissão cancela o pecado. Talvez o diabo trabalhe tanto em pessoas para fazer péssimas confissões, para esconder a confissão, ou como o próprio São João Maria Vianney viu uma pessoa que o demônio estava sussurrando numa pessoa para fazê-la desistir de contar os pecados. O diabo tira a vergonha da pessoa na hora de pecar. Peca com a cara mais desavergonhada possível. E depois o demônio devolve a vergonha na hora errada, na hora de confessar. Não tenha medo de confessar não. Existem 2 tipos de tribunal. O tribunal de justiça humana e o tribunal da misericórdia. No tribunal de justiça humana você tem que provar a sua inocência. No tribunal da misericórdia, que é a confissão, você tem que provar que é pecador e que está arrependido. E ali você ouve as palavras mais lindas: eu te absolvo em nome da igreja, pela virtude do mandato recebido como sacerdote. Em nome de Jesus, te absolvo todos os teus pecados. Toda vez que eu saio de uma boa confissão, eu saio com vontade de morrer. Porque eu tenho certeza que eu estou salvo depois da confissão, boa confissão. Então a garantia da nossa salvação é a Eucaristia. Confissão e Eucaristia. Para terminar, eu gostaria de dar um testemunho que aconteceu em 2002 para mostrar o poder da Eucaristia. Me dá licença, que aconteceu na cidade ali de Barretos. E um avô havia levado um netinho de 4 anos que estava irreversivelmente cego. Levou no encontro. O avô é de uma cidade lá perto de Barretos, cidade chamada Colina. Quando foi exposto o Santíssimo Sacramento, o avô veio com o filho, trazendo o filho no braço, ou seja, o neto no braço. De 4 anos estava o filho e o neto. O netinho estava no braço do filho. Mas o avô gritou: Roberto, reza pelo meu filho. Ele chamava Gabriel, lembra até o nome. Reza por ele. Pede a Jesus a cura dos olhos, que não tem mais cura, os médicos já desistiram. E eu olhei para Jesus na Eucaristia. Olhei. Perguntei: Jesus, o senhor quer curar esse menino? Jesus só falou assim: já curei. O menino lá no braço do pai. Eu só olhei para ele e falei assim: menino, em nome de Jesus você já está vendo. O menino começou a gritar: pai, eu estou vendo. Vovô, eu estou vendo. A família começou a chorar em volta da criança.
Eu saí de trás do altar, tinha uns 3, 4 metros assim do altar, fui lá até a criança. Menino, que hora que foi que você começou a enxergar? Porque ninguém tinha rezado por ele. Então eu queria saber. O menino, ainda no braço do pai, o avô chorando do lado, apontou o dedo para o ostensório e disse assim: foi quando aquilo ali brilhou, e eu estou vendo. Ele nem sabia o que era Jesus na Eucaristia. Então lembre-se, o demônio não pode tocar em você, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador pessoal, se você assume Maria como sua mãe, se você se coloca sob a proteção do arcanjo São Miguel, e arcanjos e o seu anjo da guarda, se você usa as armas do Espírito, e se você busca a Eucaristia, e se você busca a confissão, o demônio não toca. Entendeu? Vou resumir. Jesus Cristo é o meu Senhor. Repita comigo. Cristo é o meu Senhor. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. O arcanjo Miguel me guarda. O arcanjo Miguel me Com os anjos celestiais. Com os anjos celestiais. O meu anjo da guarda. O meu anjo da guarda. Eu assumo as armas do Espírito. Eu assumo as armas do Espírito. Para me defender do diabo. Para me defender do diabo. E afugentá-lo. E afugentá-lo. E eu sou guardado por Jesus. E eu sou guardado por Jesus. Com a garantia da salvação. Com a garantia da O salvação. sacramento da confissão e da Eucaristia. O sacramento da confissão e da Eucaristia. Eu convido você então a orar conosco. Eu peço a você que receba essa palavra com amor no coração. Eu falei isso para você não para passar medo do diabo, mostrando na palavra de Deus que é verdadeiro, que o inferno existe, que a condenação existe. Mas você foi destinado ao céu. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus tão querida. Foi por você que Jesus derramou todo o seu sangue no Calvário. Foi por você. O inimigo não quer a sua felicidade, porque ele é um infeliz, ele não tem família, ele é um solitário. Por isso que ele luta tanto contra as famílias. Mas você hoje acessou esse momento aqui. Você está vendo esse vídeo porque você está sendo salvo por Jesus na cruz. Você está sendo agora adotado por Maria como sua mãe. Você está sob a proteção do arcanjo São Miguel. Quem como Deus? Ninguém. Você tem as armas do Espírito para usar quando quiser. E por último, você tem uma proteção que o inimigo não pode tocar quando você se confessa e comunga. Então vamos pedir que o próprio Jesus venha agora defender você. Vamos renunciar a Satanás. Convido você a renunciar ao inimigo, a todas as suas obras, pedindo a libertação, pedindo que Jesus nos liberte de todos os ardis do diabo. Mas vamos expulsá-lo de nossa casa, de nossas finanças, de nossos filhos. Nós vamos expulsá-lo do nosso país, que é a terra de Santa Cruz. Em nome de Jesus vencedor na cruz, por intercessão de Nossa Senhora, nos colocar sob a proteção do arcanjo São Miguel. Quem como Deus? Ninguém.